Olá! E aí? Vamos começar mais um estudo bíblico então? Com Osias, Azevedo, com o Rogério. São meus dois irmãos. Muito boa tarde para vocês. O Osias está na fazenda aí, né, Osias? Mudou de Eu lugar estou na hoje? fazenda aqui, estou na fazenda de um colega aqui, um mó adventista, aqui próximo da minha chácara. Muito bonito aqui. Vocês podem ver aqui, fundo aqui o pasto, a montanha. Bacana. Então tá bom. Vamos começar o estudo então? Vamos Vamos lá. lá. Vamos orar. Vou pedir para o Vamos Rogério fazer lá. oração para nós, pastor. Pode ser. Oremos. Grandioso Deus, Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos para conhecer um pouco mais do Teu amor, da Tua graça e Tua misericórdia. Nos ajude Hum. agora a, a entender o assunto que será exposto, para que tudo aquilo que aprendermos aqui sobre Teu amor, sobre Deus, possamos acrescentar na nossa vida. Esteja com Hum. Osias, que irá explanar a mensagem. Oramos no nome de Jesus. Amém. 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 Muito bom. Osias, qual que é o tema de hoje então? Fala para nós aí. Hoje o tema é quem é Deus? A identidade divina. Vamos discorrer um pouco sobre esse tema nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada. É óbvio que esse tema é um tema muito rico, tão rico que a eternidade é pequena para a gente conhecer tudo sobre Deus. A gente vai estudar eternamente sobre isso. Então, estudar agora sobre esse tema é só uma fagulha daquilo que a gente precisa conhecer, né? E a gente vai passar aqui mais ou menos uma meia hora, 40 minutos no máximo, estudando sobre esse tema. Será muito rico, porque está baseado na palavra de Deus, porém, é bastante pequeno o conhecimento de hoje, em relação ao tema que é, né? Essa é a proposta de hoje, ok? Então, quem é É. Deus? E a gente vai Beleza, participando aqui, viu, Osias? O muito bom. Rogério vai participando aqui, eu vou fazendo perguntas aqui, às vezes perguntas até óbvias, mas só para poder participar mesmo. Sim, é interessante você fazer perguntas, mesmo que você saiba da resposta, porque tem muita gente que vai assistir depois e talvez não saiba. Então vai servir para responder a dúvida de alguém, entende? Beleza. Então, quem é Deus? A gente começa ao estudar a palavra de Deus, do Gênesis até o Apocalipse, e eu estou me abanando um pouquinho de vez em quando aqui, porque estou na fazenda, e aqui no meio do pasto tem bastante bichinho, né? De vez em quando eu estou meio tocando os bichinhos aqui da orelha, da vista e tal. Isso é normal aqui no meio da natureza, beleza? Foi os 25 que Deus Ok, fez, então, né? bichinho que Deus fez. Ai, ai. Então, quem é Deus? A Bíblia vai dar vários títulos para Deus, né? Então, assim, especialmente no Antigo Testamento, existem vários títulos diferentes sobre a pessoa divina. Nós encontramos ali é, títulos em hebraico e também em grego, né? Sobre Deus. O primeiro título que aparece na Bíblia é Gênesis capítulo 1, versículo 1. Chama Deus de Elohim. E esse Elohim é uma palavra hebraica que está no plural para dizer que Deus, ele não é vários deuses, mas ele é um Deus em três pessoas, certo? Pai, Filho e Espírito Santo. Trindade, né? E depois, mais para frente, estudando, nos capítulos subsequentes, vai aparecer Deus com a expressão Yahvé, que é YHWH. E essa expressão aí é uma expressão uma palavra que se perdeu o significado dela no tempo, porque é o nome de Deus, né? Então, os judeus, toda vez que eles ouviam esse tipo de palavra, essa palavra, eles tinham um temor tão grande sobre esse nome que eles não ousavam pronunciar a palavra. Assim, geralmente era só o sumo sacerdote, uma vez por ano, que pronunciava essa palavra, de tão sagrada que era para eles. E aí, como esse nome, ele geralmente é só o sumo sacerdote que pronunciava, e ao longo do tempo o povo de Israel foi se apostatando, a gente conhece a história, né? Então ela foi se perdendo no tempo a palavra. Tanto é que hoje em dia a gente não sabe exatamente como se pronuncia.
a aproximação da pronúncia dessa palavra é Iavé, Iová, Jeová, algo parecido com isso, mas ninguém sabe exatamente como que é. Os judeus hoje eles chamam de Hashem, Hashem, assim que eles chamam lá, na Judéia, né? Lá em Israel. Aí, Osiris, Então, só complementando então aqui, tem também a pronúncia Javé. Já ouvi a sim, pronúncia Yauá? aham. É, São tudo pronúncias Yauá? que são tentativas para poder pronunciar o nome de Deus. Até porque a língua hebraica antiga, hoje não, mas antigamente não existia vogal, era só consoante. Então, para você decorar como se pronunciava uma palavra sem vogal, é um desafio muito grande, né? Então, quando ela vai se perdendo ao longo do tempo, depois você não consegue recuperar mais. Entende? Porque é sem vogal, né? E aí, hoje em dia, não. A partir do segundo, terceiro século, mais ou menos, depois de Cristo, os maçoretas colocaram vogais no hebraico. Então, hoje nós temos vogais no hebraico, mas antigamente não tinha vogal. Então, para preservar os nomes em hebraico, eles colocaram vogais para poder ficar mais fácil pronunciar. Mas esse é outro tema, né? Osiris, Ah, a gente sabe que existe muita briga em cima dos nomes de Deus, do verdadeiro nome de Deus, algumas religiões, igrejas, tentando fazer apologia ali a um nome, né? Mas então, como a gente aham, sabe que existem várias possíveis pronúncias, e não se tem certeza exatamente qual que é a pronúncia mais verdadeira, e aliás, na língua humana, né? No sotaque humano, porque na língua dos anjos ainda pode ter outra pronúncia, né? Então, quer dizer, acaba até sendo uma ah, besteira de você dizer qual é o nome de Deus na pronúncia humana, né? O mais importante claro. nessa história toda, então, para identificar Deus, seria através dos seus títulos? Como é que seria? Quem é Deus? Então, a gente vai estudar um pouco sobre esse assunto hoje, né? Alguns títulos sobre Deus, no Antigo e no Novo Testamento, nós encontramos é, Elohim, Adonai, Jeová, Yahvé. Depois, no Novo Testamento, caminho, verdade e vida, quando Jesus fala que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, esse é o título, né? Para dizer quem ele é, na prática, né? Na experiência. Depois, Jesus vai falar que ele é a luz do mundo, ele é a água da vida, ele é o bom pastor. Tudo isso aí são coisas que ele é, a identidade dele, certo? Estrela da manhã, leão da tribo de Judá, né? Rosa de Saron, lírio dos vales, pai da eternidade, príncipe da paz, maravilhoso, conselheiro. Tudo isso daí são títulos de Deus. Altíssimo, todo-poderoso, etc. E por aí vai. Tem um monte de títulos que vai designar a pessoa divina. Esses títulos, geralmente, eles são colocados para poder mostrar a ação de Deus na história, certo? Muito bem. Vamos começar, então, com alguns textos da Bíblia, né? Salmo capítulo 113, versículo 5, começando. Nós vamos estudar ali. Deixa eu abrir aqui o celular aqui para poder ver os textos aqui, a minha colinha que eu gravei aqui. Então, Salmo capítulo 113, versículo 5, diz o seguinte: Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, que se encontra nas alturas? Olha aí. Esse salmo vai dizer que Deus ele se encontra nas alturas. Mas quando você vai para o hebraico, essa palavra alturas é a palavra gabá, que é uma tradução exata dela, não é altura no sentido de altura, né? Mas o significado dela é exaltado. Então, se você pegar o texto de novo e ler, você vai ver o seguinte, que ele habita uma posição de exaltado, certo? Ele é exaltado. Não que ele habita nas alturas no Entendi. sentido de lá no céu, mas ele habita numa posição de exaltado, entende? Ele é exaltado. Essa é a identidade dele, certo? Eu só quero fazer um parênteses aqui, às vezes. Enquanto você vai Uhum. explicando, dando seus ensinamentos, eu vou fazendo parênteses aqui, tá bom? Ótimo. De Rogério qualquer também quiser maneira, falar, participar, pode participar, Rogério. só um Pode falar. parêntese. Por mais que Uhum. falasse de alturas, porque em outro texto a gente sabe que fala. Porque, se eu não me engano, é Salmo de Davi, que fala bem assim: se eu quisesse, se eu fosse, subisse no mais alto lugar, ali tu estás. E se eu fosse nas mais profundezas da terra, do abismo, lá tu estás também, não é assim? Salmo 139 Uhum. fala isso. Ah, isso Então, mesmo. nesse texto está falando de altura, né? De lugar, não é isso? Se eu Certo. subo ou se eu desço, em qualquer lugar tu vai estar.
Mas é interessante esse Esperar. texto aí de encontro. Pode continuar. Ok. Salmo 113, o versículo 6. O versículo seguinte vai dizer o seguinte: ele se inclina. Olha que chegou para orientar aqui nossa conversa de hoje. Aqui, ó. Olha aqui, Olha aí que bonito. atrás de mim aqui. Olha que lindo. A natureza de Deus. É, Veio aqui para poder maravilha. ficar bem, para poder estar aqui conosco aqui. Que bacana, né? Muito legal. Pois é. E aí o verso. Mensagem inspiradora. Prazer acompanhar você. Aí ela tá querendo me ajudar aqui. O verso 6 vai dizer o seguinte. Olha aqui, deixa eu ver aqui. Ele se inclina, ele, Deus, se inclina para ver o que acontece nos céus e na terra. Ele se inclina para ver o que acontece nos céus. E aqui o texto hebraico, eu fui pesquisar, eu vi que é céus mesmo no plural. Esses céus no plural é uma referência a tudo que Deus criou, ao universo inteiro. Então a Bíblia vai dizer que ele se inclina para ver o que se passa no universo. Ele se inclina, olha aí. Então, se ele se inclina para ver o que se passa no universo, significa que ele está fora do universo. Ele está ali numa posição que ele se inclina para ver o que se passa ali no universo. Aí você percebe a grandeza dele, né? É muito grande, né? É tão grande que a gente não consegue nem imaginar, né? Essa grandeza dele. Muito bem. Só que também essa palavra inclina, no hebraico, uma tradução exata dela tem que ver com humilhação. Ele se humilha para ver o que se passa no céu e na terra, no universo inteiro. Então, esse inclinar dele é um gesto de humilhação. Ele se humilha para ver o que se passa no céu inteiro e também na terra. Olha aí. Além de ele ser exaltado, grandioso, ele também é humilde. Percebe? Né? Isso é maravilhoso. Né? Outro texto também. Mas tá bom, deixa. Eu ia Pode falar o falar. seguinte: essa sua explicação vai de encontro com o que Moisés ouve, né? Quando ele fala, eu sou o que sou, né? Ou seja, ele Exatamente. simplesmente é, né? Ele é. Ele simplesmente é, não tem explicação mais profunda do que isso, né? Pode continuar aí. Esse simplesmente essa revelação que ele fez para Moisés significa que ele é autoexistente. Então, eu sou o que sou significa eu sou autoexistente. Eu existo por mim mesmo, autoexistente, né? Exato. Salmo 145, versículo 3. Olha que texto grandioso também. 145, versículo 3 diz o seguinte: grande é o Senhor e extremamente digno de ser louvado. Sua grandeza é insondável. Olha que texto maravilhoso, profundo. A Bíblia diz que a grandeza de Deus é tão profunda, tão enorme mesmo, que é insondável. É aquilo que a gente falou agora há pouco, né? No início, que a gente vai passar a eternidade estudando sobre Deus e nunca vai se esgotar. Por quê? Porque é insondável a grandeza dele. Você não consegue conhecer tudo sobre Deus. Né? Ele é muito grande. A Bíblia fala da grandeza de Deus e a natureza fala tanto quanto a Bíblia, né? Fala. Aliás, as pessoas que escreveram, elas escreveram, elas se inspiraram aonde? No mínimo, se inspiraram na natureza. Que ao observar as estrelas, o Sol, na época acho que eles não tinham acesso a bactérias, a células, né? Mas eu observava a amplitude daí do universo, a olho nu, o pouquinho que conseguia enxergar, eles percebiam já a grandeza de Deus, né? A, a mente inteligente que existe por trás de cada criação, do ecossistema, biodiversidade, tudo se encaixa muito bem. Hoje a ciência enxerga Deus através dos estudos. Não tem como não existir alguém tão inteligente por trás de uma criação tão programada e inteligente. Mas entende? Enfim. Muitos cientistas cristãos, eles chamam Deus de causa primeira. Eles advogam que para existir algo é preciso ter um começo. E nada existe a partir do nada, na ideia dos cientistas, né? Alguma coisa aconteceu para iniciar o que tem hoje. Então, nada vem do nada, né? Tem que vir de alguém. E aí eles chamam isso de causa primeira. Deus é a causa primeira. O que nós chamamos de Deus, eles chamam de causa primeira. E iniciou a partir dele. Muito bem. Outro texto interessante
Está em 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 18. 2 Crônicas 6, 18, vai dizer o seguinte: mas de fato Deus habitará com os homens na terra. Eis que os céus e até o céu dos céus, ou seja, o universo inteiro, não podem conter-te, quanto menos esta casa que eu te edifiquei. Salomão dizendo, né? Ele dizendo que o céu e até os céus dos céus, o universo inteiro, não pode conter a Deus. Ou seja, Deus é maior do que o universo inteiro. Se Deus é maior do que o universo inteiro, e os cientistas vão dizer que o universo é grande demais para a mente humana prescrutar e estudar, né? Muito. E até alguns cientistas dizem que o universo é infinito. Eu lembro que quando eu estava estudando primário, eu aprendi isso de vários professores dizendo que o universo era infinito, né? Lógico, depois que eu cresci, que eu fui estudar um pouco mais, eu percebi que não era infinito, né? Tem um fim. O universo tem um começo, tem um fim ali. Tem um tamanho, né? Só que ele é tão grande que o ser humano não consegue chegar nem num pedacinho dele, quase, assim, 10% não consegue vasculhar, né? É tão imenso o universo. Porque se e o aí, universo fosse infinito, o universo seria do tamanho de Deus, né? É uma criatura do tamanho do Criador, não faz sentido, né? O Criador tem que estar fora do tempo e fora do espaço, para ele ser maior que a criatura, né? se Se o foi ele próprio que Deus criou, criou o universo, ele tem que estar fora do universo. ele tem que ser maior também que o universo. Mais poderoso, mais glorioso. Né? Muito bem. Então Deus é maior que o universo, a Bíblia vai dizer, né? 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11. 1 Crônicas 29, versículo 11. Quem tiver a Bíblia e quiser acompanhar, tá? Vai dizer o seguinte: Teu é, Senhor, a grandeza, o poder, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo o que existe, nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltastes como chefe sobre todos. Então, esse texto vai dizer que Deus é dono de tudo. Tudo é dele. Tudo. Não tem nada no universo que é de alguém, a não ser dele. Ele é dono de tudo. Se é dono de tudo, então, se ele é dono de tudo, então ele tem o poder sobre tudo. Já que ele é dono de tudo, né, ele pode manusear, pode fazer o que ele quiser com tudo que ele criou, certo? Tá tudo sob o domínio dele. E é isso que o verso. Ah, Judas 4 vai falar que Jesus Cristo é o nosso único dono e Senhor. olha aí. Único dono. E Então. a maior razão pela qual a gente deve a nossa vida a Deus, deve tudo a gente tem de mais precioso, é porque Ele é o Criador. E como Criador, Ele é digno de qualquer coisa da gente, né? Inclusive nossa vida, adoração e tudo. Aí o versículo 12 vai dizer o seguinte: as riquezas e a glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Em tua mão estão a força e o poder. Nela está o engrandecer e a capacidade de dar força a tudo. Então, esse verso aqui, versículo 12, vai dizer que ele domina sobre tudo. Tudo tem o seu domínio. Nada escapa dele, da mão dele. Domina sobre tudo. Muito bem. Osias, eu tenho uma pergunta. Fala. A gente sabe que tem textos da Bíblia que se referem diretamente ao Deus Pai. Não está E tem aparecendo você no textos, vídeo. tem textos da Bíblia que se refere ao Deus Pai. E tem textos que se referem ao Deus Filho. Certo. Tem textos que se referem ao Deus Espírito Santo. Uhum. É possível, de repente, a gente se confundir em algum momento e fazer uma aplicação para Deus Pai, sendo que não é para Deus Pai, mas para Deus Filho? Porque, assim, porque algumas pessoas, às vezes, podem se confundir nisso, né? O Deus Pai, você acabou de falar da grandiosidade de Deus, mas é Deus Pai, né? Deus Pai, ok? Aí você percebe que Deus Pai, para se revelar, ele envia o Filho, correto? Né? Aí ele se revela através do Filho, né? Ele se revela a natureza e tudo mais, né? Mas existe texto da Bíblia que quando você vai estudar, você pode até se confundir com uma coisa. É Deus Pai que está falando ou é de Deus Filho? Entende? Como a gente pode resolver esse problema aí, tá? Essa questão.
Eu não vejo problema nenhum essa questão. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que o pai e o filho, eles não são a mesma pessoa, porém eles são o mesmo em poder em tudo, em glória em tudo. Não tem nenhum maior que o outro. Então não tem problema você ler um texto e achar que está falando de Deus Pai e aplicar para o filho. Porque eles são iguais em poder, em glória, em amor, em caráter. Não tem diferença entre eles, certo? Certo. Pai, o Filho e o Espírito Santo. A única diferença básica que há entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a diferença de função. Então, por exemplo, não é diferença de poder, de grandeza. Tá tudo igual. O Pai e o Filho são autoexistentes, sempre existiram. É Deus igual. Só que tem um que tem uma função diferente do outro. Então, o Filho, a função dele foi vir revelar o Pai, certo? O Espírito Santo, a função dele é a de hoje. Jesus enviou o Espírito Santo para poder convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a função dele hoje, né? E a, e a função de Deus Pai é pegar esse ser humano que foi salvo por Jesus e acolher para si. Porque o Filho nos endereça ao Pai. E toda pessoa que ele endereça ao Pai, o Pai não rejeita, o Pai abraça, porque é o Filho que está endereçando. Quer dizer, não tem nenhuma diferença entre eles, no sentido prático da coisa. É só diferença de função, de poder, de glória, de Osias, autoridade, de santidade, tudo, é tudo igual. Pode falar. é muito bom a tua explicação. Eu gostaria de acrescentar o seguinte, que essas funções que a Bíblia separa um pouco, né, do trabalho do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus é tão didático que ele separa funções para nosso entendimento, porque nós somos Aham. bebezinhos, somos crianças. Na verdade, É, nem precisava separar funções, mas como nosso entendimento é tão curto, mas tão curto, então ele tem o trabalho de separar funções para a gente tentar entender o plano da salvação. Mas o amor exatamente. é o mesmo, a autoexistência é a Igual, mesma, são tudo igual. coeternos em poder, em grandiosidade, em tudo, em méritos, prerrogativos. O problema, na verdade, existe sim. Você falou que não existe, mas existe. Na cabeça das pessoas que querem forçar a barra e dizer que o filho é menor e que o Espírito Santo não É, existe. Aí, na cabeça dessas pessoas, Rogério, então existe um problema sim, essa preocupação é grande deles. Entende? Porque algumas pessoas tentam dizer assim, o filho não pode ser adorado e o Espírito Santo não existe. Então, como eles ficam preocupados com isso, então aí há essa preocupação. Mas se você parte do princípio que são pessoas coeternas, iguais em poder e prerrogativas, né? Então não há o que se preocupar tanto, né? Na verdade, Deus combinou lá, falou, quem vai descer? Só Jesus. Ele se prontificou, eu vou descer e eu vou me esconder, na verdade, vou me esconder em um corpo, porque se Deus fosse revelar em sua plenitude, né? É É até porque assim difícil. a crença mais popular, vamos assim dizer, entre o mundo evangélico é que o Deus do Velho Testamento ele é diferente do Deus do Novo. E o Osias está explicando que ele simplesmente ele é Deus, entende? igual. Ele O não, caráter é a mesma coisa. ele não, né? É a mesma O coisa. Só caráter, o que poder, a existe grandeza, a tudo igual. diferença. Pois é, mas existe ali, a gente consegue perceber na Bíblia, Osias, que a pessoa, o personagem que está ali atuando no Antigo Testamento é o próprio Jesus. Concorda comigo? Exatamente. O Pai aparece também algumas vezes, mas o foco é Jesus ali. Por quê? Porque a função de Jesus é mostrar o Pai. Então é ele que é o personagem principal. Ele que mostra, certo? Em outras palavras, foi Jesus que criou os céus e a terra, assim diz São João. São João fala que tudo foi feito por ele e para ele. O apóstolo Paulo também vai falar isso. Então, Na ele realidade, participou da criação. foram os três que criou, né? A Bíblia vai dizer, façamos o homem, façamos os três, né? O homem é a nossa imagem. Os três fez. Só que o motor da criação foi Jesus. Em outras palavras, os três estavam juntos, mas quem estava atuando mesmo na criação de forma, não sei se posso dizer mais direta, é o próprio Jesus, né? Mas Não os se três estavam revela juntos mais, ali. que mostra a É, cara, né? Que mostra, que é, representa a deidade, o trono de Deus, né? A trindade. é. Muito bem, vamos voltar aqui, o texto aqui, né? Agora, Isaías capítulo 40, versículo 15. Eis que as nações são consideradas por ele como uma gota que cai de um balde,
e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Olha o que a Bíblia diz. Isaías 40:15. Diz que as nações são consideradas por ele como uma gota. As nações todas. Agora imagina todo mundo, o mundo inteiro, né? Todas as nações do mundo, tudo reunido, para ele é como se fosse uma gota, né? Diante dele. Olha que grandeza. E aí o verso 17 vai dizer algo semelhante. Todas as nações, do mesmo capítulo, 40, versículo 17 de Isaías. Todas as nações são como nada diante dele. Ele as considera menos do que nada, como um vazio. Olha que texto tremendo. Então, o versículo 15 diz que todo mundo é como se fosse uma gota. O versículo 17 vai dizer que todo mundo é como nada. As nações, todas as nações, todo mundo reunido na presença dele, para ele é como se fosse um nada. E depois vai dizer que é menos do que nada. Você entende, você consegue conceber na sua cabeça alguma coisa que é menos que nada? Menos Menos zero? que nada é difícil. Menos que nada é difícil, né? Mas quando você Na apela matemática para tem. quando você apela para matemática, o Rogério aí vai entender o que eu estou falando aqui. Ele é matemático, né? Quando você apela para matemática, você consegue entender o que é menos zero. Menos que nada, né? Que é menos zero, né? Na matemática nós temos uma linha, eu não lembro o nome, o Rogério deve saber. No meio tem o zero, né? À direita tem 1, 2, 3, 4, 5, infinito, né? E à esquerda, menos 1, menos 2, menos 3, tá, né? Então, a esquerda do zero é menos que zero, né? Menos que nada. Eu tenho o zero e eu tenho um menos 1. O menos 1 ele é menos que nada, menos que o zero, né? Que é uma dívida, é menos 1, né? E a Bíblia vai dizer que nós, todo mundo junto, para ele é nada e é menos que nada. Menos que nada parece que é dívida. Então, o ser humano, para Deus, é uma dívida. Quem pagou essa dívida? Jesus. Olha aí. Olha que profundo que é esse negócio. Jesus pagou a dívida. Só que Jesus pagou a dívida de quem aceita ele. Quem não aceita não pagou. Pagou, mas a pessoa não recebe, né? Esse pagamento, né? Você, Osias, Não tocou aceita. num assunto interessante. Na faculdade eu tive que ler um livro grosso só sobre o zero, né? Olha aí. Aí, aí eu tive que ler o livro para descobrir que zero representava uma representação de nada. Alguém Nada. inventou o zero para representar nada, né? Exatamente. E o livro passa explicando todinho que o zero representa nada. Eu tive que estudar aquele livro, fazer um resumo do livro, misericórdia, para descobrir que o zero é nada. Olha, só para isso. Só para isso. O livro Só todo. para isso. Ai, ai. E o menos que zero, e o menos que zero é menos 1, menos 2, menos 3, é dívida, né? Isso é menos que zero. Muito bem. Aí o versículo 26 do mesmo capítulo 40 de Isaías diz o seguinte, olha só o que fala. Levantem os olhos para o alto e vejam quem criou essas coisas. Quem faz sair o seu exército e chama todas pelo nome, por causa da grandeza de sua força e do seu poder. Nenhuma delas falha. Então, segundo a palavra de Deus, as estrelas, todas elas têm um nome. Deus denominou cada uma delas. E aí, se você observar pela ciência, os cientistas vão dizer o seguinte, que há mais estrelas no universo do que grãos de areia nas praias e no deserto do mundo inteiro. Isso já ouvi vários cientistas falar isso daí. Então, eles dizem que o universo é tão grande, e a quantidade de estrelas por toda parte do universo é tão imensa, que para eles acham que a quantidade é maior do que grãos de areia no deserto e nas praias do mundo inteiro. Você consegue contar a quantidade de grão de areia no deserto e nas praias do mundo inteiro, mas nunca você vai conseguir fazer isso, né? E diz que, isso os cientistas falando, tem mais estrelas no universo do que grão de areia nesse planeta. Então, assim, e Deus sabe o nome de cada uma dessas estrelas. Olha, e ele não só sabe, ele chama cada uma pelo seu nome. Olha a grandeza desse Deus que a gente tem, desse Deus que a gente serve. É tão grande que a gente não consegue nem imaginar a grandeza. É muito fora do nosso escopo mental, né? Então, hoje nós estamos estudando um pouco sobre quem é esse Deus, mas ele é muito grande, não cabe na nossa cabeça essa complexidade toda, né? Colossenses capítulo 1, versículo 16, já estamos indo para o final. Colossenses 1, 16.
e 17. Diz o seguinte: porque nele, em Deus, em Cristo, foram criadas todas as coisas. Isso Paulo falando. Todas as coisas que existem nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades, todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e por meio dele todas as coisas subsistem. Que texto poderoso de Paulo, né? Dizer que Deus é antes de tudo e nele tudo subsiste. Então, todas as coisas hoje, no universo inteiro, inclusive nós seres humanos, nós sobrevivemos por causa do poder de Deus. Ele que nos sustenta. Ele sustenta todos os animais, as árvores do campo, né? Nesse mundo, tudo é Deus que sustenta com vida. E lá fora desse mundo, em outras partes do universo, Deus também que sustenta. Ele é responsável por sustentar tudo com vida, né? Em harmonia também. Outro texto interessante está em Apocalipse capítulo 22, versículo 13. Ali diz o seguinte, Jesus dizendo: eu sou o Alfa e eu sou o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. A palavra, a letra alfa do alfabeto grego é a primeira letra, e o ômega está entre as últimas letras. Então Jesus está dizendo o seguinte, que antes dele não tem ninguém e depois dele não tem ninguém. Ele é o único nesse universo, né? Pai, Filho e Espírito Santo, único Deus. E é interessante que os três não são três deuses, são três pessoas, três, né, três seres pessoais, mas essas três pessoas, um Deus. É difícil de entender essa trindade, é complexa, mas é assim. A Bíblia vai dar um exemplo do esposo e da esposa. A Bíblia diz que o homem deixa o seu pai, a sua mãe, e se une à sua esposa, e esses dois se tornam uma só carne. Então, esse exemplo aí de marido e mulher, a gente vai entender um pouco mais como que funciona a complexidade da trindade. As três pessoas é um Deus. Marido e mulher, uma carne, né? Porque a união é tão grande que os dois é como se fosse um, certo? Levíticos capítulo 11, versículo 44, vai dizer que Deus é santo. Isso é uma qualidade de Deus. E todas as criaturas de Deus, ele fez com esse propósito, de ser santo também, como ele é santo. Tanto é que ele vai dizer assim, sede santo, porque eu sou santo. Então tudo que ele fez com esse propósito de santidade. E aí, para fechar, temos mais dois textos, e isso eu não poderia deixar de citar, que está em João capítulo 13, versículo 16. Vai dizer o seguinte, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou esse planeta Terra, a humanidade, de tal maneira que ele enviou seu Filho. De tal maneira. Josias, E... Oi, antes de você sei continuar, lá. baseado na grandiosidade de Deus que você explanou agora, me dá a impressão de que esse texto que você acabou de ler agora, de São João 3,16, e que fala, tem a expressão tal maneira, dá a impressão que essa tal maneira é equivalente à sua grandiosidade. Porque como que um Deus tão grande como você mencionou agora, é muito maior do que você mencionou, ele se inclina para ver a sua criação e depois ainda vem se revelar o seu amor para nós seres humanos, pecadores, deu para nós um plano de salvação em que ele deveria morrer para pagar o nosso merecimento da morte eterna. Então, esse amor o mundo de tal maneira demonstra que o amor dele é tão grande quanto a sua grandiosidade. Quanto ele próprio. E na realidade é Exatamente. isso mesmo. Todas as qualidades de Deus, todos os atributos dele, santidade, justiça, misericórdia, bondade, tudo isso daí que ele é, não é o que ele tem, é o que ele é, de fato, a sua identidade, ele é assim. Isso é a mesma coisa que a Bíblia vai revelar do amor. 1 João capítulo 4, versículo 8 vai dizer o seguinte, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ele não tem amor, ele é.
Essa é a expressão máxima do seu caráter: amor, justiça, bondade. Então, o que ele fez enviando Jesus nada mais é um gesto natural dele próprio fazer isso daí. A grandeza dele é tão extraordinária que esse amor é tão grande, igual a grandeza dele, como a gente acabou de estudar. O amor dele, a justiça dele, não tem como medir o amor de Deus, não é? E aí ele foi constrangido por ele mesmo a fazer o que fez, né? Resgatar o ser humano, como nós conhecemos a história, né? Jesus veio nesse mundo como na forma de um ser humano e pagou o preço da morte eterna no nosso lugar. Então, queridos, por hoje seria isso. Tem muito mais coisas para falar, obviamente, como eu falei no princípio. O assunto é muito mais profundo do que nós falamos, mas a gente conseguiu entender um pouquinho sobre a grandeza de Deus, seus atributos, que ele é santo, ele é amoroso, misericordioso, né? E essas qualidades divinas têm que tocar o nosso coração a ponto de a gente se entregar a ele. Porque nós, seres humanos, a gente é tão pequenininho, é tão insignificante diante desse Deus, que a gente não merece o que ele fez, mas de jeito nenhum. A gente pode, a única coisa que a gente pode fazer para agradar a Deus é agradecer a ele. Senhor, muito obrigado. E nossas palavras são tão pobres que até para poder agradecer a gente tem dificuldade, né? Nós Entendeu? podemos agradecer a Deus, isso, através da oração e também fazendo a vontade dele. Não é isso? É. Aceitando E Jesus na tem nossa vida diariamente. e Se tem tem uma uma coisa que coisa Deus que a fica gente. feliz, é quando você aceita Jesus na sua vida de todo o seu coração. Ele fica muito feliz com isso. Né? E aí essa aceitação de Jesus vai te motivar a orar, a estudar a Bíblia, a tirar tempo para ele, né? Essas coisas todas. Essa aceitação de todo o coração que motiva a fazer todas essas coisas que você está falando aí. Né? É, Mas é isso. Alguém quer comentar alguma coisa mais sobre eu, essa eu questão da... queria, eu queria destacar aí, estão me ouvindo? Pode falar. O texto que você leu anteriormente, que é Colossenses, né? Colossenses, É, capítulo 1, versículo Colo- 16 e 17. é, esse texto aí, ele, se você for analisar com Gênesis, você percebe realmente a grandiosidade de Deus, né? Porque, Né? na verdade, os versículos aí, em 16 e 17, você percebe o Deus Pai e também o Deus Filho, né, junto ali, né? Exatamente. Porque fala da grandiosidade do Deus Pai e automaticamente depois fala sobre Jesus, que fala que sem ele nada do que existe existiria, né? Né? Então, você vê a grandiosidade dos dois, né? Colocando o Uhum. seu argumento aí que existe igualdade entre eles, né? São um, né? Exatamente. São funções diferentes, mas têm o mesma grandiosidade, né? E você Exatamente. percebe Eles outro são detalhe, né? humanidade. Outro detalhe, o texto vem falando das coisas visíveis, né? Ele é maior do que as coisas visíveis do que as invisíveis, ou seja, existe um mundo físico, natural, mas existe um mundo sobrenatural, o invisível, né? Algo, o mundo que a gente não vê ao nosso redor, né? Exatamente. Então, Exatamente. tem tudo isso aí. Interessante. É, é isso mesmo, Rogério. E aí, queridos, lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, eu gostaria de fechar com esse pensamento. A Bíblia vai dizer que Deus criava tudo pelo poder da palavra dele. Ele mandava e aparecia. Do nada, aparecia. Obedecia a ele. Então, a Bíblia vai dizer que a palavra de Deus tem poder. O que ele fala acontece. Só que Deus é tão misericordioso, tão bondoso conosco, que ele fala ao nosso ouvido, nos chamando para a salvação, nos convencendo do nosso pecado, né? E nos levando para Jesus. E essa palavra dele aos nossos ouvidos é uma palavra de ordem e, ao mesmo tempo, é uma palavra que ela não causa aquilo que aconteceu lá em Gênesis capítulo 1. Não aparece do nada. Por quê? Porque Deus deu liberdade para a gente, para atender a palavra dele ou não. Ele dá uma ordem para você ir até Jesus. Mas você que decide se você vai obedecer a ordem dele ou não. Ele te deu essa liberdade. Então, ao mesmo tempo que Deus é amor e é tão grande que ele não, nem precisava nos dar essa liberdade, ele podia falar assim, ó, você é meu e acabou, né? A gente era dele e acabou, né?
nós não seríamos livres, né? Deus criou os seus filhos livres. E isso mostra o amor dele. A gente pode dizer não a ele. Nós podemos dizer não a esse Deus todo-poderoso, que a gente estudou agora há pouco. Então, o meu apelo é que possamos dizer sim, para que a palavra dele, né, possa, de fato, alcançar guarida em nosso coração e nos transformar para a vida eterna. Porque a Bíblia vai dizer que a própria palavra de Deus é o próprio Jesus, né? Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A palavra era Deus. Então, Deus falava e acontecia, falava e acontecia. Por que ele fala na nossa cabeça, na nossa consciência e não acontece? Porque muitas vezes nós barramos, nós dizemos não para ele. Então, que a palavra dele possa realmente surgir efeito em nossa vida e possamos nos entregar a esse poder da palavra dele, nos convidando para a eternidade. Para resumir, Osias, quiser conhecer Deus Pai, basta conhecer o Filho, né? Jesus, né? Porque é igual, né? E aí, vamos citar mais um texto aqui para a gente fechar. João capítulo 17, versículo 3, vai dizer o seguinte. Deixa eu falar 17... aqui. Pode falar. Daí você conclui. Uhum. Eu ia dizer o seguinte, que como Deus é tão grandioso, e nós, diante dele, é como se fosse menos do que nada, isso é verdade, devido à sua grandiosidade. Então, ao nós nos achegarmos a ele, não é errado a gente chegar com nossas necessidades. Não é errado a gente desejar uma vida melhor, bênçãos, não é errado. Mas devido à sua santidade e o seu amor tanto quanto a sua santidade e a sua grandiosidade, faria muito bem a gente se atentar, em primeiro lugar, a amar mais a ele do que a nós mesmos. Porque me dá a impressão de que nós, enquanto religiosos, no geral, vivemos uma mania de querer colocar o homem no centro. A gente se torna o centro da religiosidade, inclusive o centro do relacionamento com o próprio Deus. A gente é como se nós fôssemos aquelas crianças mimadas, egoístas, que a gente quer tudo pra gente. E se Deus não dá no tempo certo, na hora certa, do que a gente quer, a gente fica gritando, esperneando, se jogando no chão e fazendo escândalo. E Deus dá. Só que Deus dá muitas coisas pra gente, e às vezes não dá, pro nosso bem. Mas faria muito bem a gente se atentar a isso, porque a Bíblia fala para a gente amar a Deus sobre todas as coisas. Inclusive, amar a Deus sobre a nós mesmos, inclusive. Assim, amar a Deus acima de nós mesmos. E inclusive, eu quero fazer propaganda da minha música aqui, tá? Eu fiz uma música, o nome da música é Troféu de Valor, né? E começa dizendo bem assim, muito além do que vou ter, um troféu eu quero ser. Porque o galardão ele é secundário. E um troféu eu quero ser para quem e por quê? Eu quero ser um troféu nas mãos de Deus, porque Deus é meu dono. E quando eu aceito esse convite que você falou, que é o convite de amor, quando eu aceito, eu estou me tornando um troféu na mão dele, porque ele é o dono, ele é o criador, ele é o vencedor, é ele que conquistou a gente de volta para ele. Então, no final das contas, eu sou um troféu. O corredor é ele. O personagem principal ainda é ele. E se eu me atento para isso, eu acabo me dando bem automaticamente, porque eu seria um troféu na mão dele. O merecedor do troféu é ele. Eu não mereço ele, mas ele me merece. E ele me merece hoje, por exemplo, com saúde. Ele me merece do jeito que ele quer. Com saúde, me merece em paz, me merece no futuro, né, salvo. É isso que eu ia falar. Pode concluir agora. É isso mesmo. A Bíblia ela centraliza Deus, não é o ser humano. Deus é o centro da Bíblia. E especialmente a pessoa maravilhosa de Jesus, não é? Porque a função de Jesus foi revelar o Pai, então ele aparece muito. Para se revelar tem que aparecer, né? E aí a Bíblia vai dizer que ele é o nosso caminho né, de acesso ao Pai, Jesus. E só através de Jesus é que nós podemos alcançar a vida eterna, alcançar o favor do Pai. E quem nos leva a Jesus é o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos leva ao Pai. E o Pai nos aceita. Quer dizer, é um trabalho que eles têm entre eles para salvar o ser humano. E também para ser glorificado o nome dele. São as duas coisas, né?
Jesus Cristo veio ao mundo para salvar o ser humano e para glorificar o nome do Pai. E aí, muitas vezes a gente foca só na salvação do ser humano, mas o foco principal é ele próprio. O nome dele está em jogo. Então, ele está glorificando o nome do Pai, está vindicando o caráter do Pai diante do universo inteiro. Foi isso que ele fez quando ele veio aqui na Terra, né? E aí salvou o ser humano também. Então, quando a nossa vida religiosa passa a ser focada em Deus e não no ser humano, a gente vive uma vida religiosa mais leve, mais produtiva, mais feliz, mais livre. Tudo fica melhor, né? É isso aí. E o desafio nosso, então, seja o nosso foco no Altíssimo, no Deus Todo-Poderoso, no nosso Criador, e possamos entender que nós somos mera criatura e que nós, por nós mesmos, não chegamos a lugar nenhum, só por Ele que a gente vai ser alguma coisa no final das contas, né? É isso aí. Deus nos É isso abençoe. aí. Até o próximo Amém. sábado, então. Então, faz oração, Osias, por nós agora. Vamos orar, então. Nosso Deus Criador, nosso Deus mantenedor, nosso Deus tão maravilhoso, tão grandioso, nós estudamos na Tua palavra agora há pouco sobre a Tua grandeza, que foge à nossa mentalidade, à nossa compreensão, por ser tão profunda, e que nem na eternidade vamos Te conhecer tudo completamente. Vamos estar sempre Te conhecendo e sempre Te glorificando o Seu nome. Queremos fazer isso aqui na Terra. Enquanto vivemos por aqui, queremos glorificar o Teu nome e colocar a Tua pessoa como centro da nossa vida. O nosso foco principal nessa vida deve ser a pessoa maravilhosa de Jesus, que nos endereça até o Pai. Nos ajude a termos esse foco diariamente e possamos entregar nossa vida a Ele diariamente e também ser uma luz para que outras pessoas possam conhecer a Jesus Cristo e se entregar a Ele também. Nos abençoe nesse processo. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito Eu obrigado queria pela. dizer, eu queria dizer um negócio aqui. Eu joguei na inteligência artificial, perguntei assim: defina Deus em uma palavra. Aí a inteligência foi e me respondeu: Deus é tão grandioso que não tem como definir. Muito bom.